Olá, vamos falar sobre moradia? Como a tia sempre fala, eu adoro contar história. E a história da moradia, a gente já falou um pouquinho sobre ela em outros momentos, em outros conteúdos, quando a gente falou da comunicação, e a tia sempre fala dos homens das cavernas, né? Então, a gente vai considerar sempre como a caverna como se fosse a primeira moradia do homem. Porque lembra que a tia falou que quando o homem ele não tinha ainda o conhecimento da fala, não tinha as tecnologias, o que ele fazia? Ele vivia da caça, né, para se alimentar, e ele precisava de, à noite, de algum lugar para se abrigar, seja da chuva, do frio ou de predadores, tá? Que antigamente se eles ficassem no meio da floresta, eles eram uma presa muito fácil, né? E se eles ficassem nas cavernas, ali eles conseguiriam, de alguma forma, se proteger de grandes predadores. Não ficaria tão exposto na para ser um alimento e facilmente morrer, então eles precisavam se abrigar. Então, como eles não tinham esse conhecimento ainda, eles procuravam um abrigo aonde? Dentro das cavernas, né? E dentro das cavernas, logo depois também com a invenção do fogo, ele utilizava o fogo também para espantar animais, serpentes, né? E até mesmo para iluminar e espantar certos animais. E até mesmo também na alimentação, para se aquecer. Então, assim, eles procuravam as cavernas como abrigo e eles se abrigavam e se protegiam desses animais, predadores e tal. Com a evolução, né, o homem começou a fazer o tijolo do barro, começou a construir. Primeiro fez com palhas, com madeiras, e aí foi evoluindo até o cimento, a construção com argila, né? E aí você vai vendo as construções já de alvenaria, que a gente fala que é de alvenaria, que é com tijolo, com cimento, tá? Mas isso tudo foi um processo. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, as casas, né, eram as únicas casas existentes aqui, eram as casas que os índios, que os nativos, né, os indígenas faziam aqui, as construções com palha e bambu, com madeira, que a gente chama de oca, né? E com a vinda deles, eles começaram a fazer as construções, começaram a desmatar, a abrir clareiras, né, principalmente aqui na parte do litoral. Aí começou a fazer as construções de alvenaria. E a gente vai vendo que cada povo ele foi evoluindo de uma certa forma. Por exemplo, os esquimós, eles lá não teriam materiais como argila, com muita abundância. Então, assim, eles utilizavam do próprio gelo para fazer a casa deles, né? E aí eles faziam com blocos de gelo e construíam as casas para eles se abrigarem. E aí, a gente aqui na cidade, a gente utiliza muito o quê? As alvenarias, tijolo, cimento, mas nas periferias, nos lugares assim, né, por exemplo, as pessoas que não têm muita condição, às vezes utilizam de barracos, fazem construções de casa, de madeiras, com restos de madeira, e eles constroem abrigos, porque a casa, ela é sinônimo de proteção e de abrigo, tá? Então, todo ser humano ele precisa de uma casa, de uma moradia. Claro que a gente sempre pensa que esse ser humano ele precisa de uma moradia digna, mas nem todo mundo tem condições financeiras para construir uma casa boa, né? Então, eles vão construindo conforme a sua necessidade e o recurso que ele tem ali. Por exemplo, lá no norte, a gente vê muitas casas de palafitas. O que é palafita? Palafita são aquelas casas que são suspensas em cima da água. Por quê? Porque não tem o terreno, vive muito tempo alagado aquele local. Então eles vão construir sobre a água. Então a gente fala que é a casa chamada palafita. Ela vai fazendo com estacas em cima da água e em cima eles constroem a casa. Então, tem outros também lá no Nordeste, que foi uma prática muito dos nordestinos, mas
antes, aqui também, no Rio também, em vários locais teve essa prática, que a gente fala de casa de pau a pique. Uma casa bem diferente, era uma casa muito barata, que as pessoas utilizavam bambus entrelaçados e pegavam o barro e cimentavam aquela parede. Então ela ficava toda lisinha, mas ela era construída com bambus e barro. São casas de pau a pique, tá? Então a gente falou da palafita, casas de pau a pique, a gente já falou casas de madeira, a gente já falou da casa dos esquimós. Essas casas que a gente tem atual de cimento e tijolo a gente chama casa de alvenaria, tá? Mas a gente precisa entender e pensar que toda vez que a gente fala de família, a gente fala também de moradia, tá? Porque aonde que uma família se reúne? Dentro de uma moradia, de um lugar de abrigo e proteção, tá bom? Então a história da moradia, ela tá entrelaçada, ela tá juntinha com a história das famílias. Toda vez que eu tenho uma família, eu vou criar o quê? Essa família dentro de uma moradia, tá? E a gente tem vários tipos de moradias diferentes, conforme a gente foi falando na sala de aula, tá bom? O livro traz um exemplo das moradias principais do período colonial aqui no Brasil, que a gente tem a Casa Grande, que era uma casa construída de alvenaria, casas boas, espaçosas, né, em que os brancos moravam, e os negros africanos que eram escravizados, eles viviam num lugar chamado senzala. E a gente já até falou sobre isso quando a gente tratou do assunto da abolição da escravatura, das senzalas. A senzala era um local construído dessa forma, de pau a pique, como a tia falou. Era um local que não tinha janela, não tinha circulação de ar, e eles dormiam num chão batido, que não tinha piso, então era terra, né? E as paredes eram construídas de bambu com barro, né? Até em cima, sem janela, para ficarem presos e fechados durante a noite, para que eles não fugissem. Então, assim, esse foi um dos primeiros tipos de moradia construídas aqui pelos portugueses, tá? E depois vieram com as vilas, aí vieram casas que os colonos vinham para morar, para poder tomar conta, né? Para colonizar aqui o Brasil. Então tinham casas depois formando vilas, mas que as principais que formavam o grupo aqui no Brasil eram dessas estruturas, das fazendas, que eram das casas grandes e das senzalas, tá bom? Um grande beijo, até a próxima revisão.